Bom, galera, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Desenvolvedor Disputado. Aqui eu posto sempre estratégias para ajudar você a aprender e dominar a linguagem Java para não só conseguir um bom emprego, mas também se tornar um desenvolvedor disputado pelo mercado de trabalho. Eu sou José Castilho, se você ainda não me conhece, eu sou especialista em Java. E, cara, o tema de hoje vai ser como não desistir na primeira dificuldade ao estudar Java para poder se tornar um programador disputado. Galera, isso aqui é um tema bem importante. É comum, o pessoal acaba enfrentando dificuldades no dia a dia e por isso que eu escolhi esse tema. Bom, o que significa desistir no primeiro obstáculo para aprender Java? Eu vejo muito isso acontecer, tá? É quando você começa a estudar e aí alguma coisa não aterriza na sua mente, você não saca, você não entende, e aí você bota de lado e fala, acho que isso não é para mim, não. Acho que isso não é para mim, não. Deixa quieto, vou para outra coisa, não sirvo para isso, não. Galera, toma cuidado com isso, tá? Eu vejo muito isso acontecer. Eu mesmo quase fiz isso lá atrás, quando eu comecei a programar, tá? Inclusive, eu vou contar um pouquinho mais para vocês a respeito disso daqui a pouquinho. Ok? Então, turminha, o que não é desistir no primeiro obstáculo, né? Cara, não é justo, por exemplo, você falar, não considerar que você está desistindo no primeiro obstáculo, por exemplo, quando você pensa, isso não é para mim, não. Isso não funciona para mim, não dá certo, não sou bom para isso, não sou bom em matemática, não sou inteligente o suficiente. Cara, isso tudo são pensamentos que podem te fazer desistir. Porém, eles não são realidade. Eles não são a realidade. Isso são só pensamentos que estão na sua cabeça. Então, saiba disso, tá? O obstáculo, na maior parte não, em todos os casos, eles estão simplesmente na sua mente. O que você tem é que driblar essa parada para conseguir seguir adiante. E eu vou falar a respeito disso, justamente agora, né? Sobre como não desistir na primeira dificuldade. Porque, eu posso dizer por mim, e para isso eu vou contar para vocês agora aqui como que foi para mim também lidar com isso. Quando eu aprendi a programar Java, né, lá atrás, que eu estava estudando, cara, eu enfrentei dificuldades. Para mim foi complicado. Sabe, tinha coisas que às vezes eu achava que eu entendia, e na hora que eu ia programar a coisa não saía. Às vezes eu achava que eu tinha que decorar código, ou não lembrava as coisas de cabeça, vivia tendo que consultar livro, consultar Google, tirar dúvida com alguém que soubesse programar. E aí, muitas vezes eu achava, puta, eu devo ser burro pra caralho, né? Porque toda vez eu tenho que consultar, tenho que pesquisar e tal. E eu ficava me cobrando também nesse negócio de achar que eu deveria saber a coisa de cabeça. E não era assim, né? Hoje eu vejo que não é assim. Não é assim. Mas eu vejo que eu fazia isso. E eu pensei em desistir várias vezes, principalmente quando eu estudei, por exemplo, para certificação, né? Lá atrás, antes de eu conseguir meu primeiro trabalho, eu fiz um curso de Java, apanhei pra caralho, não entendi quase nada do treinamento que eu fiz, né?
Aí depois eu fui estudar, eu peguei livros e eu lia, tinha algumas coisas que eu não entendia e eu lia de novo e aí eu não entendia e foi difícil para mim, foi bem difícil na verdade. Eu apanhei bastante para aprender lá atrás. E uma coisa que me ajudou foi não desistir, mas o ponto é, cara, eu quase desisti. Porque quando eu estava estudando, eu estudei para tirar a certificação de Java, que era o meu primeiro grande marco era tirar a minha certificação de programador. Para depois ir para o mercado, né? Porque na época eu estava fazendo faculdade, eu já ganhava uma grana, porque na época eu não dava aula de Java, mas eu montei turma de Java e eu trouxe um cara que era um instrutor oficial da Sun naquela época, né? E aí eu vendia esses treinamentos e eu era staff nas turmas. Enquanto eu era staff, eu estava estudando para me preparar para tirar a certificação. E estudando para a certificação, eu passei por muita dificuldade. Tinha coisa que não entrava na minha cabeça, cara. Entender collections era foda, entender threads para mim era foda, exceções, então, pelo amor de Deus, eu não sacava, não entendia. Demorou bastante para cair na minha cabeça como usar exceções de verdade, do jeito certo. E tanto é que eu, naquela época lá, no comecinho, tipo, isso foi 2005, em 2005, por volta de 2005, eu não lembro a data exata, eu fiz a prova para certificação 3 vezes, tá? As 2 primeiras vezes que eu fiz a prova, eu reprovei, tipo, não passei. A primeira, eu nem lembro quantas questões eu errei, mas eu errei bastante, faltou várias, acho que foram várias para passar. Acho que foi. Aí na segunda vez que eu fiz a prova, eu não passei por uma questão. Eu fiquei puto. Falei, caralho, vai tomar, não vou desistir dessa merda. Mas ao mesmo tempo, depois eu pensei, falei, puta que pariu. Foi só uma questão. E aí foi onde eu peguei, fui lá e estudei um pouco mais. E aí eu fui lá, fiz a prova e passei. Cara, foi um alívio. Mas para mim, naquela época, a parte mais difícil de tudo não era o fato de eu não passar na prova em si de certificação, mas sim o fato de eu ter que explicar, não é nem explicar, mas de assumir que eu não passei para as pessoas da minha família. Para mim, isso, de verdade, era o mais difícil. Porque quando você está estudando para uma coisa dessas, tipo, a galera fica tudo na expectativa. E aí, passou? E aí, passou? Todo mundo tá torcendo por você, né? E, cara, quando dá merda, velho, é muito foda você assumir que, tipo, não deu certo, que a coisa deu errado. E eu tinha medo de, sei lá, de alguém falar para mim, pô, desiste disso, muda de área, vai tentar fazer outra coisa. Sério mesmo, eu tinha muito medo de ouvir esse tipo de coisa. E assim, o que eu ouvi é, pô, você tá se dedicando pra caramba, uma hora você vai passar. E foi o que aconteceu, eu segui adiante. Mas eu tinha um medo tremendo, cara, de chegar em casa e falar, putz, não foi dessa vez que eu passei na prova. Isso, isso foi bem foda. Mas onde eu quero chegar é esse medo que existia dentro de mim, provavelmente tem um medo muito parecido hoje dentro de você. O medo de falhar, o medo das coisas não saírem exatamente como você planejou, no tempo que você planejou, de você não entender tão bem quanto você gostaria, tão rápido quanto você gostaria. Mas o ponto que eu quero passar aqui para você, e que eu quero de fato que aterrize na sua mente, é não desista. Porque, ó, cara,
Uma vez eu ouvi, eu não me lembro quem foi, mas alguém me disse assim, falou, cara, o momento certo de você desistir não é quando as coisas estão difíceis. Se as coisas estão difíceis, continua. Depois que você fez, depois que você entrou, depois que você aprendeu, que você dominou a parada, a hora que você está no controle, aí sim é a hora que você pode decidir desistir ou não. Porque do contrário, o que vai estar fazendo você desistir não é você, é só o seu medo. É o seu medo gritando mais alto na sua cabeça e fazendo você desistir de uma coisa que você quer. Então, bota isso na sua cachola. Toda vez que a coisa estiver difícil, estiver complicado, que você estiver com medo, cara, vai com medo mesmo. Saiba que se você deixar, o medo ele vai te afastar dos seus sonhos. O medo vai impedir você de chegar lá e ele não pode, porque o medo ele é só uma interpretação que você cria a respeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor, a respeito da história que você conta para você sobre a sua dificuldade de aprender, a história que você mesmo conta na sua cabeça sobre o que as pessoas vão falar para você se você não conseguir aquilo, o que as pessoas vão pensar se você tiver dificuldade de aprender aquela coisa. Isso são só histórias. E a gente vive muito sendo bloqueados na vida por conta dessas histórias que a gente mesmo conta pra gente sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos medos, e é o que trava a gente no dia a dia. Então saiba que isso funciona assim e não caia nessa armadilha. Saiba que o que você tem que fazer é vai para cima, segue adiante, continue estudando e faz até dar certo. Até dar certo. Não desiste quando as dificuldades aparecerem, porque uma coisa é fato. Toda vez que você está aprendendo alguma coisa, toda vez que você está progredindo na vida, surgem dificuldades. E as dificuldades, toda vez que ela chega, inclusive no ponto de você achar que é um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Cara, é o vai ou racha, é o puta merda, pode dar ruim. É nesse ponto que é o ponto que você está muito perto de ter um salto na sua vida. Então, o que você tem que saber é que quando as coisas ficarem mais difíceis, aí é onde você pode ter saltos. Aí é onde você não tem que desistir. Aí é onde você tem que seguir adiante. Porque logo depois das dificuldades vem as vitórias. Vem o sucesso, vem as conquistas. Então não desista, porque a dificuldade, ela é como se fosse... Imagine o seguinte, que a dificuldade, ela é o quê? Sabe quando você está numa maratona, que você está numa corrida, que tem aquela faixinha da linha de chegada, cara? A dificuldade é a faixinha da linha de chegada. Você superou ela, você chegou lá. É a dificuldade que te separa da vitória. E ela sempre vai estar ali. Toda a vida, cara. Que nem, às vezes, talvez, hoje você olha para mim, vê eu aqui, sei lá, fazendo vídeo no YouTube, dando aula. Talvez você tenha uma visão de um cara de sucesso, talvez você tenha uma visão de um cara inspirador. Não sei qual é a visão que você tem de mim. Mas o ponto é, cara, eu também tenho minhas dificuldades, mesmo até hoje, cara. E todo dia, toda vida, eu vou ter dificuldades. Cara, você acha que é fácil eu pegar, parar minha vida e vir aqui e fazer essa live para você? Cara, não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que parar, eu tenho que montar o que eu quero passar para você. Eu tenho medo de não suprir a sua expectativa. Eu tenho medo de você achar, putz, não me ajudou. Então, cara, eu tô me esforçando para te ajudar cada vez mais, para tornar possível para você coisas que não seria possível de outra maneira, cara. Então, assim, e para eu ser esse cara que tá aqui para proporcionar para você sucesso, poder e efetividade sem precedentes, cara, eu tenho que ralar pra caramba. Eu tenho que lutar com os meus medos todos os dias, a todo momento. Eu tenho que estar aqui, cara, puta que pariu, não vou desistir. Eu tinha 1 milhão de motivos para não fazer essa live aqui.
agora, mas eu tô aqui. E funciona assim na nossa vida. Então, velho, não desista na primeira dificuldade. Por quê? Depois dela vai vir outra, e depois vai vir outra, e a vida é assim. Só que enquanto você viver fugindo das suas dificuldades, você nunca terá grandes saltos. Quer ter saltos? Enfrenta a dificuldade. Pelo menos foi assim que eu fiz, assim que eu toco minha vida. E assim que as coisas vêm crescendo, dando certo. E eu sei também, galera, que pode ser que na sua cabeça, por exemplo, nesse momento aí, algumas coisas estejam aí. Tipo, você pode estar pensando, eu não consigo entender orientação a objeto. Eu acho que eu sei programar, mas eu não consigo passar uma entrevista de emprego de Dev Java. Por quê? Talvez você esteja pensando, é fácil você falar, mas eu não tenho ninguém aqui para me sustentar, as coisas estão difíceis. Como que eu vou me manter estudando, seguindo, né, adiante para poder conseguir um trabalho melhor depois? E, cara, a respeito dessas três coisas que costumam surgir quando a gente fala no tema de superar dificuldade, barreiras de aprender programação Java, uma coisa é o seguinte, a galera, tem muita gente que acha, pô, Java é difícil. Cara, não é que Java é difícil. Tudo na vida é difícil até você saber. Então não é que Java é difícil, é só uma coisa que você não sabe e que a partir do momento que você passar a saber, não vai mais ser difícil. Concorda comigo que tudo que você não sabe é difícil para você? Simples assim. Então não é que Java é difícil, Java é mais difícil que C, Java é mais difícil que JavaScript, Java, entendeu? Cara, abandona essa vida dessas comparações. Não existe isso. Java só é difícil como qualquer outra coisa que você não sabe fazer. Como você não sabia andar de bike, como você não sabia, talvez, dirigir um carro, tá? Cara, tudo é difícil até que você domine aquela parada. Então, desencana. Tira esse pensamento da sua cabeça, porque Java não é difícil. É só uma questão de você estudar até você aprender a parada. Só isso. Assim como qualquer coisa. Cara, para você talvez tirar sua habilitação, se você já tirou sua habilitação, você teve que treinar até você estar preparado para passar. É assim para tudo na vida. Assim para aprender Java, assim para você aprender talvez programar alguma outra linguagem, é assim para você aprender qualquer coisa. Você vai ter que treinar, estudar até você conseguir alcançar a sua meta. Então, não é que Java é difícil não, tá bom? E quando surgir essa parada de, putz, eu até acho que eu sei programar Java, só que eu não consigo passar numa entrevista de emprego. E eu não sei por quê. Cara, é muito simples. Se você está nessa consideração, procura o que falta para eu passar numa entrevista. Vive procurando o que falta. Cara, o que está faltando que se tivesse aí eu conseguia passar? É aí que você vai ter que focar. É aí que você vai ter que focar. E encara essa parada, entendeu? Falta o quê? Falta estudar alguma coisa? Vai lá, pega e estuda. Falta aprender alguma coisa? Vai lá, procura um material a respeito, estuda. Até você dominar essa parada. É assim que você vai ter uma carreira de sucesso. E eu sei que talvez você pode falar, cara, mas, pô, é fácil você falar, mas eu não tenho ninguém para me sustentar, eu tô sozinho nessa vida, ninguém me ajuda, meu Deus do céu. Cara, deixa eu te falar. E eu falo muito essa parada de cara, porque a maioria do meu público são homens, né? Mas não tem nada de errado se você for mulher. Tá bom? Sinta-se acolhida, esse conteúdo é para você também. O ponto é, bicho, independente da situação que você tiver,
Lute para você chegar onde você quer. Mesmo que as coisas estiverem difíceis. Ó, quando eu aprendi a programar Java, tipo, eu também não tinha salário, eu tinha dificuldades, eu não trabalhava ainda, eu não tinha grana. Mas o que eu fiz? Eu bolei um jeito de montar turmas de programação, por exemplo, para eu levantar uma grana e eu manter estudando. Foi o jeito que eu fiz. Na época, como que eu fiz? Cara, ó, eu peguei uma grana com meu pai para fazer um curso de Java, fiz esse curso, não aprendi a programar, que eu tive um monte de dificuldades. E desisti? Não. O que eu fiz? Fiz uma parceria com o instrutor, montei turmas de programação, isso me dava uma grana, que me dava fôlego para eu continuar estudando até eu entender essa parada. Até que eu dominei. E foi assim que eu criei o meu método de ensino, foi assim que eu criei meu método de estudos, assim que eu criei uma parada muito louca para quem quer tirar certificação Java, por exemplo. Que é um método, cara, que passa, faz o cara passar. Que foi a base do como eu consegui depois passar e que hoje eu consigo fazer com que pessoas passem com notas altas, né, em certificações. Mas foi como, cara? Foi me virando. Então, você tem que pensar, cara, como que eu posso conseguir ter fôlego, uma grana extra, para eu poder me manter até eu me tornar um desenvolvedor? Porque depois que você pegar o seu primeiro emprego de Java, cara, a coisa vai fluir, porque os salários estão altos. Salários não estão baixos. Dependendo da região, né, que você conseguiu o trabalho, de onde foi essa empresa, cara, o salário inicial pode ser entre 2 até 5, 6 mil reais. O salário inicial para um dev júnior. Entende? E mesmo que de repente você lutar, putz, conseguir entrar só como um estágio, cara, não tem problema. Se você entrar como um estágio, com uns 4 meses você já sobe para júnior e seu salário sobe. Então saiba que assim, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que talvez pareça que não tem muita solução, que a coisa está complicada, talvez até financeiramente, ou principalmente financeiramente para você, cara, segue adiante. Foi assim, para mim também foi assim. Tá? Eu simplesmente não desisti. Então, uma coisa que é muito comum o pessoal fazer na hora de lidar com essa parada de não desistir, né, perante as primeiras dificuldades, ou quando surgirem dificuldades na hora de estudar, estar estudando e aprendendo Java, cara, o que a galera faz muito é desistir. Tipo, pô, Java é foda, vou aprender HTML. Pô, Java é foda, não, vou para suporte. Vou trabalhar com redes. Vou trabalhar com qualquer outra coisa. Cara, desencana disso. Não procure o caminho mais simples. Não existe caminho fácil. Todo caminho terá dificuldades. Todo caminho vai te levar a dificuldades e a pontos de que você vai ficar em xeque-mate, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar para poder crescer. Então, saiba que desistir e procurar as coisas mais simples não é o melhor caminho. O caminho para os grandes saltos é você enfrentar a barreira que está ali na sua frente, sempre, a todo momento na sua vida. Se hoje essa barreira que está aí é você dominar a linguagem Java, cara, domina essa parada. Depois você vai para o próximo nível. Ok? É assim que funciona. O problema é você querer achar que as coisas vão acontecer fácil, que vai ser rápido. Cara, tudo depende do tempo que você vai se dedicar e da sua capacidade de entender. Para algumas pessoas é mais rápido, para algumas menos rápido, mas o ponto não interessa, você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que o quê? Se comparar só consigo mesmo. A partir do momento que você se comparar só consigo mesmo e parar de olhar, putz, o outro entendeu rápido, putz, o outro já aprendeu, putz, o outro já conseguiu emprego. Cara, para de se comparar.
Compara consigo mesmo. O importante é você estar sempre. Se você está estudando Java, hoje você tem que saber mais do que ontem. E amanhã você vai ter que saber mais do que hoje. E como que você faz isso? Dando um passo de cada vez, estudando uma coisa de cada vez. Ok? É só isso que você tem que fazer. Foca no que falta. Estuda essa parada, domina ela e vai para o próximo. Domina e vai para o próximo, domina e vai para o próximo. E assim a sua carreira vai deslanchar. Cara, aí, por exemplo, você fala, putz, cara, eu tô com dificuldade de entender tal material. Sei lá, tô estudando orientação a objeto, mas não aterriza para mim. Não entendi. Tô estudando, sei lá, threads, mas não entendi. Cara, procura material diferente. E lê. Estuda. Se você fizer isso, uma hora você vai entender. Uma hora você vai entender. Não tem como você não entender. O único jeito de você não entender alguma coisa, seja em programação, em qualquer outra coisa na sua vida, é você desistindo. Então, pelo amor de Deus, não desista, cara. Segue adiante. Procure alguém, tira dúvida. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir orientação. Todos nós nessa vida precisamos disso. Eu até hoje, cara, até hoje, eu participo de grupos, eu tenho grupo de mentoria onde eu tenho alguém para me apoiar. Porque, cara, eu estou me desenvolvendo. Por exemplo, uma área que eu me desenvolvo hoje muito é na liderança e também no marketing digital. Cara, eu faço parte de grupos, tem grupo de mentoria que eu pago uma grana por ano para poder ter suporte, para poder ter apoio, para ter alguém para tirar dúvidas. Você acha que eu tenho medo de perguntar alguma coisa? Não tenho nada. Se eu tenho uma dúvida, eu vou lá e posto. Tô nem aí se alguém vai achar que é besta ou não, que eu já devia saber ou não, cara. Foda-se. Para de se comparar com as outras pessoas. Foca em aprender o que você precisa aprender para poder ir para o próximo nível. Faça isso sempre ao longo da sua vida que vai dar bom. Ok? Galerinha, aí agora, assim, eu gostaria de ver as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, eu tô por aqui. Eu vou ter alguns minutinhos. Conteúdo ajudou vocês a sacar essa parada de como lidar com dificuldade, turminha? Cara, olha que legal. É possível realmente aprender todas essas linguagens de programação tendo déficit de atenção, cara? É possível. É só você seguir adiante, não desistir e fazer até você aprender. Você tem que ter mecanismos, cara. E todo mundo nessa vida, cada um tem uma dificuldade. Você cria mecanismos para lidar com isso, tá? Então, não desiste, não. Tudo que você não desistir, você pode conquistar. Não coloque, eu tenho déficit de atenção. Então, por isso, eu tô fadado a não conseguir aprender? Não. Vai até você aprender, que vai dar bom.